Meus irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, Apocalipse 20. Vamos dar continuidade. Estamos falando sobre o pré-milenismo. Vamos dar continuidade. Eu e o diácono Ivanildo, hoje à tarde, até conversamos sobre a possibilidade de não termos o culto. E sempre fica naquele impasse, né? Não vai ter, vai ter. Oi? Evangelista, é o diácono, né? De vez em quando a gente escapole. Nos perdoe, evangelista Ivanildo. E a gente sempre fica nesse impasse de faz ou não faz. Quando fazemos, a gente sabe que em dias assim a frequência realmente é pequena. Se não fizermos, sabemos que alguns irmãos também desejosos de estarem ficam pensando, né? Puxa vida, podia ter. Foi quando decidimos. Mas independente independente não, pela situação, nós estamos orando e por isso os irmãos estão vendo, tem uma movimentação, está funcionando, vai estar funcionando. Estão hoje, agora à noite, distribuindo roupas e me parece que as sopas já saíram, né? 80 sopas estarão sendo distribuídas e nós louvamos a Deus por isso, meus irmãos. Eu acho que isso é o verdadeiro papel da igreja. Deus nos coloca para ser orientadores espirituais, mas também moramos e somos cidadãos terrenos. Então essas coisas nos atingem, nos afetam, como o diácono Justino estava falando. Se ele que, né, mora aqui em Pônio dos Carvalhos há tantos anos nunca viu, imagine eu no domingo de manhã, domingo não, sábado, né? Sábado de manhã, quando eu acordo e aí começa a ver as notícias e assim, eu já acordei assustado, porque acordei e recebi uma mensagem da minha mãe lá em Brasília. Falou assim, tá tudo bem aí na sua casa? E graças a Deus aqui tá tudo bem. Eu tô vendo a reportagem aqui e aí tá cheio d'água. Aí que eu fui ligar a televisão para ver o que tava passando na reportagem. E aí tem uma filmagem de drone que fizeram aqui em cima de Ponte dos Carvalhos que alagou tudo, né? E é o que eu sempre falo. Nós moramos numa ilha, como Recife é uma ilha, estamos cercados por rios. E aí, meus irmãos, na dimensão de água que subiu, eu não consigo que crer que seja só maré, particularmente falando, alagou a cidade. A verdade é que é, saí para fazer algum socorro a algumas pessoas e eu nunca vi tanta água dentro do Pão dos Carvalhos como nesses últimos dias. Graças a Deus, as chuvas pararam, a maré baixou. Lembrei muito de escada, que também encheu muito d'água escada. Para os irmãos terem ideia, não foi só em Pernambuco. Quando nós saímos de Natal lá no domingo já estava bem alagado. Então, daí os irmãos imaginam que foi uma situação que atingiu praticamente todo o Nordeste. E isso serve para nós pensarmos que o controle está nas mãos do Senhor. Se Deus tirar, meus irmãos, o limite das águas, o mundo se acaba. Essa é uma realidade. Então, o Senhor tem controlado, o Senhor tem administrado toda essa situação e para nós é uma lição. Lição para permanecermos firmes, alertas. É lógico, atingir irmãos nossos em Cristo, não só de nossa igreja, mas de muitas, ou quase todas as igrejas dentro do Pão dos Carvalhos foi grandemente afetada, e não só aqui, Curado, Jaboatão, já tem uma parte de Jaboatão que virou rio mesmo. Então essas igrejas certamente foram afetadas. E cabe a nossa oração, a contribuição, naquilo que você puder ajudar, ajude, ampare. O pós, uma situação dessa de caos, mexe muito com a cabeça do ser humano. Então, o pior ainda, emocionalmente falando, vai começar a partir da semana que vem, quando a pessoa chega em casa e aí, seja a falta de móveis, seja a falta de parentes, acaba sentindo. E cabe à igreja, nós estamos dando todo esse apoio, tanto em relação à realidade física quanto à realidade espiritual. Apocalipse 20, meus irmãos, versículos de 1 a 3. Eilton, volta um aí, por favor. Só para eu. Pronto.
É... Acho que nós acabamos esse, a gente estava naquela explicação de essa daí. Pronto, aí. Ia começar essa. É, isso mesmo. Apocalipse 20, meus irmãos, vamos ler dos versículos de 1 a 6. Diz assim: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs o selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Estamos entrando hoje, meus irmãos, na terceira parte do pré-milenismo, e por incrível que pareça, se tivermos 2, 3 quartas-feiras falando de amilenismo e pós-milenismo, o pré-milenismo vai requerer um pouco mais de tempo. Por quê? Porque dentro das interpretações, a primeira que surgiu da igreja cristã foi o pré-milenismo. Então, depois vieram o amilenismo e o pós-milenismo. Dentro do pré-milenismo já tem uma divisão. Então, tem o pré-milenismo histórico e tem o pré-milenismo dispensacionista. E nós vamos estar vendo tudo isso. Só que eu quero começar por essa figura aqui. Isso daqui, meus irmãos, os irmãos não irão encontrar em nenhum livro, porque isso daqui são os meus apontamentos. E como é que o pastor Clóvis começou a entender sobre as últimas coisas? E aí vai ficar bem claro a linha de interpretação minha, exatamente por essa divisão aqui. Se os irmãos lembrarem, na quarta-feira retrasada, se não me engano, nós estávamos falando que existem biblicamente 3 povos. Quais são eles? Vamos ver se a cabeça dos irmãos estão boas. Estão boa. Judeus, e judeus, gentios e falta um. E igreja. 3 povos, ok? Para o amilenista e para o pós-milenista, eles não fazem essa separação, principalmente do Deus e igreja. Então, para o pós-milenista e para o amilenista, todas as promessas que foram feitas para os judeus servem para a igreja e todas as promessas feitas para a igreja servem também para o judeu. O pré-milenista não. O pré-milenista entende que as promessas que foram feitas para o povo judeu é específica para o povo judeu e as promessas que foram feitas para a igreja é específica para a igreja. Daí, pastor Cláudio, então a linha que o Senhor interpretativo de Apocalipse, Apocalipse não, escatologia, né? Escatológica qual é? Pré-milenista. E daí, dos estudos, na minha cabeça e nos meus apontamentos, surgiu exatamente esse esqueminha que me facilitou para entender melhor sobre isso. Tempos bíblicos, quais são? Então veja, se você começar de Gênesis 1:1 até Êxodo 20, e o que acontece em Êxodo 20?
que acontece em Êxodo 20? Hã? O que acontece em Êxodo 20? É um ponto marcante na história bíblica. As leis. Êxodo 20 é dado o quê? Os 10 mandamentos. Aí, para o pré-milenista, ele diz, ou crê, que de Gênesis 1:1 até Êxodo 20 é período da... Por quê? Abraão. Isabelle? Eu não entendi. Ah, tá. Adilson, paga essa sequência aqui, por favor. Não, a primeira. Acende as outras. Isto. Melhorou? Pronto. Então, não. Deixa a primeira. Deixa só a primeira apagada. Aquela ali é. Não. Não, essa apagada. Aquela ali é acesa. Aí. Obrigado, Deus. Veja. Abraão nasceu aonde? Opa, ele era o quê? Ele era o quê? Gentil. E a Bíblia diz que ele se torna o quê? O pai da fé. Enoque andou com Deus e o que aconteceu com Enoque? Todas essas passagens, para quem interpreta a escatologia de forma pré-milenista, pega todas essas passagens interpretativas e identifica que esse período é período da graça. Aí em Êxodo 20, e aí eu falo que a Bíblia é interessantíssima, porque quando chega em Êxodo 20, a história muda de foco. Deus dá a lei, e com a lei aparece que figura? Bem, antes de falar da figura da lei, qual a figura preponderante aqui de Gênesis 1:1 até Êxodo 20? Abraão. A partir de Êxodo capítulo 21, qual a figura preponderante? Moisés. Moisés era o quê? Qual é a nacionalidade de Moisés? Judeu. Hebreu, judeu. Então veja que aqui representa um tempo, aqui inicia-se outro tempo. E aí, o tempo da lei. Pastor, mas eu já li livros que não fazem essa separação. Eles entendem todo o período como graça e lei e se misturam, porque a gente vê em tempos de graça algumas ações da lei e em tempo de lei algumas ações da graça. Claro que Deus não vai estar preso à graça e à lei, mas isso serve para o nosso entendimento. E por que entendimento? Aqui o foco é andar e viver pela ou fé. O justo viverá da fé. Algumas traduções diz por fé. Aqui, qual o princípio da lei? Qual o princípio da lei, meus irmãos? Olho por olho, dente por dente. Aparentemente muda ou não muda? Quando pensamos aqui, por exemplo, pensamos aqui, pastor, aqui em Gênesis 1 até Êxodo 20, a gente consegue ver algumas passagens, a ação de Deus já mostrando, quando a gente estuda teologia, né, fala que todas as ações bíblicas, elas direcionam para onde? Para Cristo. Isso começa aonde? Aqui. Veja que aqui na lei, e aí pode pegar Êxodo 21, e aí eu peguei aqui Lucas, tá? Pode ser Lucas, pode ser Mateus, pode ser Marcos, mas por que eu peguei a passagem de Lucas? Porque o véu do templo, aquela passagem que diz que o véu do templo é rasgado de alto a baixo. A figura do tabernáculo, meus irmãos, ela aparece aonde? Velho Testamento. Qual o livro do Velho Testamento que aparece a figura do tabernáculo?
Quando é instituído o quê? As leis. Lembra? Algo específico para quem? Para os judeus. Então veja como é interessante. Existem alguns, nada contra, tá? As igrejas que trabalham no modelo dos 12, seja G12, seja M12, elas reinstituíram todas as festas do Antigo Testamento. Festa do Tabernáculo, festa dos Pães Asmos, festa disso, daquilo outro. Isso é para quem, meus irmãos? Isso não é para a igreja. Vê que no Novo Testamento não tem nenhuma dessas festas. Para a igreja não tem nenhuma dessas festas. Essa festa era por quê? Para quem? Para o povo judeu. Por quê? Todas essas festas eram símbolos focando Cristo. Cristo já não veio? Quando Cristo veio, ele veio para quê? Cumprir o quê? A lei. Por quê, meus irmãos? Porque nenhum homem conseguiria ser justificado pela... Por que nós não conseguiríamos ser justificados pela lei? Porque tropeçaríamos pelo menos em algum ponto da lei. Por isso, que aí quando cai em Efésios, quando a Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. O que a Bíblia está querendo nos dizer? A graça foi instituída para gerar fé de salvação em nós. Pela dureza do coração do homem, Deus teve que instituir leis. E por que instituir leis? E aí a gente tem que entender uma série de fatos dentro dessa realidade. Antes desse período da lei aqui, quem era o rei sobre Israel? O tanto que era a teocracia. O que o povo pede? Queremos um? Pela dureza do coração do homem, aqui é instituído. E por que lei? Estabelecendo normas. Veja que quando começa aqui, de Êxodo 20 em diante, pega o livro, comece a ler a Bíblia, e quando chegar nos livros históricos, principalmente Levítico, porque Êxodo, ele fala um pouquinho de norma, mas não é muito, porque Êxodo, qual é a preocupação de Êxodo? É contar da caminhada do povo. Mas no livro de Êxodo tem algumas passagens que são fundamentais. Meus irmãos, a caminhada que durou 40 anos, biblicamente falando, poderia durar 4 dias. Mas pela dureza do coração do homem, de 40 dias, 40 anos. Deus deixou de ser Deus? Mas o que impediu essa ação de Deus? A dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem, Deus tem que instituir o quê? Aí você chega em Levítico. Ler Levítico é bom? Por que não é bom? Só tem lei, meus irmãos. Agora, todo código de direito do mundo se baseia onde? Em Levítico. Todos. Você pega o direito brasileiro, é baseado aonde? Levítico. Americano, Levítico. Francês, Levítico. Por quê? É uma carta normativa. E isso foi dado por quê? A dureza do coração do homem. Então, Levítico fala de tudo, meus irmãos. De tudo que você imaginar, tem aonde? Livro de Levítico. Relacionamento com pessoas, relacionamento de casais, trato com filhos. Trato, por exemplo, tem um vizinho, e a lei brasileira vê isso, a Bíblia já dizia isso. Se tem uma divisão no terreno, a árvore daqui passa para o lado de cá, o fruto cai desse lado de cá. De quem é o fruto? E onde o fruto caiu, não é da árvore. Porque o que o direito entende? A sujeira que essa árvore
gerar, quem é que vai limpar? Não é onde caiu? Então, se ele tem o peso de limpar, ele também tem que ter o benefício de comer o fruto. Sabe quem ensina isso? Levítico. Então, quando a Bíblia diz olho por olho, dente por dente, então aquilo que fez, você me matou na unha, eu vou matar na unha. Qual o princípio que o Senhor quer ensinar dentro desse olho por olho, dente por dente? Igualdade. Aquilo que você fez, você está sujeito a sofrer a mesma pena. Por isso, o olho por olho, dente por dente. Não é que Deus era carrasco. Hoje nós estávamos lendo em casa a passagem que a arca da aliança vai lá para o templo de Dagon. Colocam do lado de Dagon. Agora você reparou, porque todo mundo se preocupa quando lê, eita, a presença do Senhor destruiu a imagem de Dagon. Verdade. Mas você leu o capítulo anterior? Por que a arca foi para lá? Os filisteus se levantaram contra o judeu. Quem estava à frente? Dois sacerdotes, filhos de Eli, que a Bíblia chama de filhos de Belial. Sabe o que significa filho de Belial? Já procurou no dicionário lá? Mas a gente lê a Bíblia, né, e não presta atenção a algumas coisas. Filho de Belial, meu irmão, uma tradução simples e direta, é filhos do diabo. Quem estava levando a arca? Ofni e Finéias. Qual foi o resultado? O povo de Israel perdeu a guerra e eles morreram. Mas a arca da aliança não estava lá? Não era a presença do Senhor? Em tese, não era o povo de Israel ter ganho aquela guerra? O que impediu o povo ganhar aquela guerra? Pecado de Ofni e Finéias. Estão vendo? Aí no outro capítulo, fala que os filisteus pegam a arca da aliança e colocam no templo de Dagon. Primeiro dia, quando o sacerdote de Dagon levanta, ele está caído no chão. Levantam ele. No outro dia, o que acontece? Está sem os braços e sem a cabeça. Opa, vamos tirar a arca daqui, porque é a presença do Senhor. Isso quem diz não é o povo judeu, são os filisteus. E aí eles falam assim, da mesma forma que esse Deus destruiu os egípcios, vão destruir, manda essa arca de volta. Estão vendo como é interessante? Tudo isso acontece aonde, meus irmãos? Nesse período aqui. Então, para o pré-milenista, esse período aqui, fé, esse daqui, lei específico para o povo judeu. Por quê? A lei foi dada a quem? Para os judeus. Agora, olha como é interessante. Eu disse que as festas, elas são para quem? Judeus. Os judeus hoje têm que fazer as festas? Sim ou não? Eles estão em que tempo? Eles estão em que tempo? É? Da graça? Eles aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles? Então eles estão em que tempo? Então o povo judeu, eles têm que fazer a festa. A igreja não. Lá em Israel tem que ter a festa dos tabernáculos, tem que ter a festa dos pães asmos, tem que ter todas aquelas festas que estão registradas em Levítico. Porque é para eles. Pastor, então a medida de Deus para eles continua a mesma? Continua essa daqui, meus irmãos. Diferente para a igreja. Deus não instituiu festa para a igreja. Por quê? Porque Cristo já se fez como sacrifício para a igreja. Então essa é a grande diferença. Pastor, então o senhor está querendo dizer que nesse período que nós estamos vivendo, tem dois tempos bíblicos funcionando simultaneamente? Está funcionando para a igreja o tempo da graça e está funcionando para o povo judeu o tempo da lei. Pastor, esse tempo da lei durou, ou melhor, a gente não usa o termo que durou. Ele tem, deixa eu ver qual o melhor termo para usar para não confundir a cabeça dos irmãos. Senão vai falar assim, acabou o tempo da graça. Não acabou o tempo da graça.
O foco muda quando? O foco volta para o tempo da graça quando? Quando Cristo é assunto aos céus. Por quê? Ele morre, ele não veio cumprir a lei, ele morre, ressuscita e é assunto aos céus. Opa! Aí reinicia o quê? O período da... Que é para quem? Para os gentios. Todos quanto receberam, quem? A Cristo, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de... Isso é para o gentil. Então, todos aqueles que recebem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, é salvo em Cristo. Esse tempo, agora sim, vai até quando? O que diz 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18? A passagem fala sobre o quê? 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. A passagem fala sobre o quê? Lembram, não? Sobre o arrebatamento da igreja. Então, olha como é interessante. As promessas feitas a Abraão aqui, elas se cumprem aqui. Mas aí sim, o tempo da graça acaba no arrebatamento da igreja. Então vamos lá. A história de Noé está aqui, não está? Não está aqui? Noé. Meus irmãos, nunca tinha chovido. Nunca tinha chovido. Aí Deus fala para Noé o seguinte: faça uma arca. Eu vou mandar um. Quantos creriam nisso? Se nunca choveu. Noé toma a decisão de fazer a arca por obediência e por fé. Ele tinha visto? Qual o símbolo ou tipo dessa ação de Noé? O arrebatamento. Quem já viu Deus? Quem teve uma conversa com Jesus Cristo, Jesus Cristo falou assim: eu vou arrebatar a igreja. Nós aguardamos o arrebatamento por fé. A mesma coisa de Noé. Quando Noé entra na arca, quem fecha a porta? E passa um betume lá, uma cola, que só ele podia tirar aquela cola. Tinha chovido? Mas ele A vida pela fé é pautada por quê? Por obedecer. O que Deus pede da igreja hoje? Obedecer. Estão vendo? Todas essas coisas, e aí, no pré-milenismo, se fala muito do tipo e o antítipo, quer dizer, a história de Noé é um tipo de arrebatamento, por quê? Porque gera lições do que irá acontecer. A visão do pré-milenista sempre será essa. Então ele, quando lê a Bíblia e começa a interpretar o texto bíblico de forma escatológica, ele sempre vai ter essa visão. Então ele vai ver, opa, isso está apontando para onde? E à medida que ele começa a ver isso, ele começa a conversar com o texto. Por isso que aí o tempo da graça inicia aqui, mas termina no arrebatamento. Quando o tempo da graça se inicia no arrebatamento, tem que voltar que tempo? Ou o foco tem que voltar para que tempo? O tempo da lei. E por que tem que voltar o tempo da lei? Porque tem promessas que não se cumpriram. E elas precisam se cumprirem. Por exemplo, não erroneamente, mas usamos a passagem de Isaías 9,6, principalmente em tempo de Natal. Aí eu vou perguntar para os irmãos: Isaías 9,6 se cumpriu? Sim ou não? Hã? É? Menino nasceu. Essa parte se cumpriu. Hã?
E o quê? Você vê? Porque essa promessa é para quem, meus irmãos? 9:6, essa promessa é para quem? Para os judeus. Usamos essa passagem para aplicar espiritualmente para a igreja. Principalmente porque um filho nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será pam, 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 e aí a sequência. Usamos essa passagem num contexto espiritual, mas no contexto literal, não. Por quê? O povo judeu está esperando um libertador como Moisés. Não está esperando um Abraão. Por quê? Abraão libertou o povo do quê? Abraão libertou o povo do quê? De nada. Por quê? Abraão é conhecido como o pai da... E a linguagem da fé é usada para quem? Igreja. Por isso que eles não esperam um Abraão. Eles não esperam um Enoque que foi transladado. Eles esperam o quê? Um grande libertador. Por isso que quando Jesus veio a primeira vez, no seu nascimento, eles não aceitaram a Cristo. Por quê? O povo lá não estava, o judeu não estava sofrendo com o jugo do Império Romano. Quando Jesus nasceu, nasce em Belém a estrela, vai os magos. Aí falou, opa, se é, então vai ser o novo Moisés. Não foi. Então, por isso que não creram em Jesus. Pastor, mas aí Deus tem um propósito muito grande, porque não tinha que salvar aqueles que aqui, que diz que seriam tantos. Abraão teria uma descendência numerosa, que não se poderia contar. Físico? Não, espiritual. Pai da fé. Nós somos descendentes da fé de Abraão. Estão vendo? Então, por que não creram aqui em Jesus? Porque ele não veio como um grande libertador. Ele não veio como um grande governante. E aí nós temos que abrir os olhos. Qual é a janela que o diabo vai usar com o anticristo? O anticristo será um grande líder, um grande governante, um grande libertador. Por que o judeu vai seguir? Porque é um grande líder. Agora, tem um detalhe. Pastor, mas tem que descender de Davi? Tem. A linhagem de Davi vem de duas vertentes. Reino do Sul e Reino do Norte. O anticristo vai usar uma linhagem de Davi, que é de Conias ou Jeconias, que está lá em Jeremias 22, que diz que nem ele e nem nenhum dos seus descendentes assentariam no trono de Davi. Quando ele entrar e falar, não, eu estou dentro da linhagem aqui, ó. Estou dentro da linhagem de Davi. Eu tenho direito de sentar no trono. Vão olhar, tá lá. Não está dentro da linhagem de Davi? Vai sentar no trono. Aí tem um período de, entre aspas, tranquilidade. Depois ele começa a fazer abominação. Quando ele começa a abominar, aí os judeus se levantam. Aí começa a grande perseguição. Ok? Até aí tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Podemos seguir? Aí o que acontece? Volta-se o tempo da lei. Só que aí agora já vem o tempo da lei e as últimas coisas. Por quê? As promessas que foram feitas agora aqui. Bem, as promessas do tempo da graça não se cumpriu aqui? Então as promessas que foram feitas na lei devem se cumprir aonde? Aqui. Só que com essas promessas também vêm as últimas coisas. Assim funciona a interpretação pré-milenista. Pode virar, Hilton. Agora vamos para uma partezinha conceitual.
Pré-milenismo ou pré-milenarismo. É a crença segundo a qual o que está descrito na Bíblia a respeito do milênio é de acontecimentos futuros e de acontecimentos futuros são fatos históricos e proféticos, especialmente o livro de Apocalipse. Tem a visão de que a segunda vinda de Cristo ocorrerá antes. Isso daqui, meus irmãos, é fundamental para o pré-milenista. A vinda de Cristo, e aqui a segunda vinda de Cristo, tá? Lembra do recorte? Primeira vinda, arrebatamento, segunda vinda. Aqui está falando realmente da segunda vinda e não do arrebatamento. A segunda vinda de Cristo ocorrerá antes do seu reino milenar e que esse reino será por um período literal de 1000 anos. Agora, esse literal de 1000 anos é no sentido de que vai acontecer, não no sentido de ser cronologicamente 1000 anos como no nosso tempo. Tá bom? Então, essa é uma diferença. Pode passar, Ailton. Para que possamos compreender e interpretar as passagens nas Escrituras que lidam com os eventos do fim dos tempos, há duas coisas que precisamos claramente entender. Primeiro, um método apropriado de interpretar as Escrituras e a distinção entre Israel, os judeus, e a igreja, o corpo de todos os crentes em Jesus Cristo. Então veja, Isabelle? O que acontece? Os judeus que se convertem, eles se intitulam judeus messiânicos. Geralmente, é uma coisa incrível, eles não congregam nas igrejas. Eles são messiânicos, mas eles continuam indo às sinagogas, né? Às sinagogas. Apesar de se intitularem messiânicos. Porque para eles, tá? Pastor, como é que o senhor sabe disso? Em Brasília eu conheci mesmo. Ele ia muito à sociedade bíblica e nós conversávamos muito. Como é um assunto que eu sempre me interessei bastante, ele falava assim, olha, eu me converti a Cristo nesse tempo, mas eu não serei arrebatado, porque não é para mim. Apesar de ser judeu messiânico, eu vou servir para anunciar a Cristo no tempo da grande tribulação. Então, o próprio judeu messiânico, ele acaba dizendo que não vai ser arrebatado, porque ele entende que não é para o tempo dele. Então, se não me engano, foi na década de 70 ou de 80, o governo de Israel fez um edito mundial para que as pessoas que tivessem a desconfiança de ter uma linhagem judaica fossem à embaixada, que eles iam fazer um levantamento dentro da... como é que é? A árvore genealógica, né? A árvore genealógica para ver se tinha comprovação. Aqueles que comprovavam receberam um título. Por exemplo, ele era um brasileiro judeu, era um americano judeu, era um alemão judeu. Então, esses daí, eles têm livre acesso quando quiserem em Israel, porque são judeus. Dentro desses daí, por exemplo, tem um brasileiro, vamos dar um exemplo. Tem um brasileiro que conseguiu comprovar que tem uma linhagem judaica. Ele tem acesso. Pastor, mas de repente é um crente. Esse crente brasileiro que tem linhagem judaica, ele vai pensar como? Como um judeu messiânico ou como um crente? Ele vai pensar como um crente. Por quê? Porque ele foi gerado pela igreja. É diferente do judeu. Ele foi gerado aonde? Na lei. Foi gerado na sinagoga. Então, isso daí, essa diferença, por isso que é tão forte isso no pré-milenista, a divisão em que há um povo que Deus intitula Israel e há um povo que Deus intitula igreja. E que há promessas para esse povo aqui e há promessas para esse povo aqui. Pastor, mas no novo céu e na nova terra, aí sim vai ser
Um só povo. Deu para clarear? É. Eles mesmos fazem a separação. O tanto que eles não congregam em igreja, eles continuam indo para a sinagoga. Apesar de serem messiânicos. Entendeu? Aí muita gente fala assim, pastor, mas e se eles forem para a igreja? Imagina eles. Porque dentro da sinagoga, meus irmãos, o que eles ensinam? O que para nós são o Velho Testamento. Então eles batem muito no Pentateuco. E aí vem estudando o livro de Salmos, livro de Provérbios, livro dos profetas maiores, profetas menores, mas praticamente não estudam o Novo Testamento. Então a cabeça dele, imagina, ele se torna um judeu messiânico, vem para a igreja fala muito no quê? Novo Testamento, Nova Aliança, Novo Pacto. Então eles preferem, mesmo sendo judeus messiânicos, permanecerem dentro das sinagogas. Pastor, e lá tem confusão? Não. Por quê? Não são rituais. Então, na sinagoga, eles cumprem o quê? Os rituais. Quem fala na sinagoga? Só os rabinos. Entendeu a diferença? Por que não vai ter confusão lá? E quem fala? São os rabinos. Então, aí quando o rabino fala, como praticamente não vai se falar do Novo Testamento, vai estar se falando só do quê? Da lei, dos livros poéticos e dos profetas maiores e menores. Aí, por isso que a maioria deles não congregam nas igrejas, apesar de serem messiânicos. Ok? Clareou, Isabelle? Pode virar, Hilton. Primeiramente, um método apropriado de interpretação das escrituras requer que estas sejam interpretadas de forma consistente com o seu contexto. Um princípio de teologia. Texto sem contexto é o que? É o que, Ivanildo? Pretexto. Cuidado. E aí, os irmãos me veem pregar muito, têm visto o Ivanildo pregar muito. Se os irmãos repararem, geralmente as nossas mensagens, principalmente mim e Ivanildo, ou é textual ou é expositiva. A gente geralmente lê de 3 a 5 versículos e a aplicação da mensagem a gente tira de onde? Do texto. Por quê? Porque o texto, meus irmãos, todo o texto bíblico, ele se responde. Pode perceber, tanto eu quanto o Ivanildo, a gente quase nunca prega nem textos, nem mensagens temáticas. Esse ano eu preguei algumas mensagens biográficas. Preguei sobre Enoque, preguei sobre alguns personagens bíblicos, mas não é muito comum. Por que não é comum? Você já viu aqueles pastores que começam a pregar? Ele lê um texto lá em Gênesis. E criou Deus o céu e a terra. Aí começa a falar da criação, de repente vai lá para Salmos. Aí começa a falar de Salmos. Aí de Salmos vai lá para um profeta menor. Né? Fala lá de Jonas. Aí de Jonas dá um pulo para Isaías. Aí de Isaías vai lá para Apocalipse. Aí de Apocalipse volta para Mateus. Quando acaba a mensagem, você fala assim, meu Deus do céu. E cadê lá no princípio criou Deus e o céu e a terra? Por isso que geralmente quem vai para o seminário, quem estuda, quem faz homilética, geralmente se torna pregador textual ou expositivo. Por quê? Porque o próprio texto está falando com você. Então, quando a gente estuda um texto, a gente estuda aquele texto e vai pegando todas as passagens correlacionadas. O que é uma passagem correlacionada? Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. Alguns textos de Apocalipse, a resposta não vai estar em Apocalipse. Vai estar, por exemplo, em Daniel. Vai estar, por exemplo, em Jeremias. Muitas vezes, por exemplo, você pega o livro de Neemias.
Quando você lê Neemias e leia Jeremias, se eu não me engano, que era o profeta no tempo de Neemias. Algumas coisas que Neemias fala, Jeremias está respondendo. Isso é você cuidar bem do contexto. Por quê? Isso significa que a passagem deva ser interpretada de forma consistente com o público para a qual foi escrita, aqueles de quem se escreve, por quem foi escrita e etc. Pastor Lucas pregando, se eu não me engano, na quinta-feira passada, não foi? Quinta-feira passada que ele pregou? Ele falou assim: converse com o texto. Então o texto tem a resposta para você. Porque muita gente começa a cometer uma série de equívocos interpretativos em relação à passagem bíblica, por falta de conversa com o texto. Vou dar um exemplo. Estava eu numa escola dominical, uma determinada igreja, e aí o professor dando a aula, e aí tinha lá na revista, e o aio. E um aluno perguntou ao professor, o que é aio? Era uma irmã. E o professor, cheio de razão, virou e falou assim: mas a irmã não sabe o que é aio? A irmã cozinha todo dia e não sabe o que é aio. Eu quase, escorregava no banco. Ai, meu Deus do céu. Tudo errado. Eu fiquei pensando, é aio, não é alho. Então veja como isso é sério. E o português parece que provoca isso, né? Por quê? A cacofonia. Você fala de uma forma e se entende de outra. Quer ver? Fala aí rápido. Filhos teus. Umas 10 vezes seguidas. Você começa direitinho. Filhos teus, filhos teus, filhos teus. Na 10ª já está quase saindo filisteus. Quando está pregando? Se você não estiver prestando atenção na mensagem, o pregador, filhos teus, filhos teus, filhos teus. Dali a pouco você está entendendo, filisteu, filisteu. Aí você olha para o texto, mas não está falando sobre isso. Então veja, cuidar. Tem um termo que você não conhece? Vai no dicionário e abandone na sua vida a ideia que o dicionário é o pai dos burros, não é o pai dos inteligentes. Se eu não sei uma palavra, eu tenho que procurar onde? Então eu não quero ser burro, eu quero ser inteligente. É Google, né? É um dicionário eletrônico. Não é? Procure. Então, aí você vai ter um entendimento do texto. É o que a gente bate. Lembra do eunuco lá para Filipe? Desculpa, o etíope? Filipe vira e fala assim: entendes o que lê? Qual foi a resposta dele? Hoje nós temos recursos, meus irmãos. Então comece a ler a Bíblia e conserve o contexto. Olhe o que a Bíblia, olhe o que a passagem está dizendo. E entenda para quem esse texto está sendo escrito. Qual o objetivo daquele texto ser escrito? Eu já vi pastores fazerem uma exegese tremenda naquele texto. As mulheres não podem falar na igreja porque é desonroso para a mulher e é desonroso. Pega o contexto, leia historicamente por que Paulo fala aquilo, especificamente naquela situação e aquele povo. Tem um contexto ali. Por isso que Paulo fala especificamente para aquele contexto. Aí ele fala: olha, mulheres, como tem um contexto, chega e pergunta para o marido. E quando chegar, deixa o marido perguntar. Mas tem um contexto. Não era para colocar uma tranca na boca da mulher e falar assim: não fala não. Mas muitas vezes não se entende. Aí começa a se criar uma teologia interpretativa de algo sem conhecer a origem do texto. Então, uma coisa muito boa que se faz o pré-milenista é esse cuidado. Chega a ser chato. Chega a ser chato. De dia a gente faz devocional junto e muitas vezes a gente está lendo, né? Aí a gente lê e fala: peraí, deixa eu anotar uma coisa aqui. Aí Pedrinho fala assim: pastor, é o senhor. Calma que eu estou anotando aqui. Então,
é o. Tem um termo que o boi, quando está comendo, ele vai ruminando, tá? Então é você ler o texto e você ruminar o que o texto diz. É o que eu falo. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu lia 10 capítulos por dia. Puxa, li a Bíblia toda rapidamente. Mas aí uma hora eu parei e falei assim, mas o que eu estou guardando desse texto? Hoje em dia eu leio 3, 4, 5 no máximo. Quanto tempo, pastor Clóvis? É 1 hora de leitura, meus irmãos. Aí você começa a ruminar o texto. Se você entra, e é incrível, quando você entra no texto, quando você vê a hora, 1 hora passa rapidamente. Por quê? Porque você está ruminando. E aí, à medida que você começa a ruminar o texto, você começa a aprender o que o texto está falando para você. É de crítica importância conhecer o autor, o público-alvo e o contexto histórico da passagem interpretada. Meus irmãos, é importantíssimo deixarmos de lado a preguiça que o brasileiro tem de ler e estudar. Já percebeu que a maioria dos brasileiros estudam para prova? A maioria dos brasileiros são assim. Brasileiro, quase nenhum brasileiro tem uma rotina de estudo. A prova é amanhã, ele vai estudar quando? Se ele estudar à noite, ele dá um jeito de, no dia lá, ficar embromando o tempo todo no trabalho para ficar estudando. Porque não tem uma rotina de estudo. Quando a gente chega no Salmo 1 lá, e diz, antes o meu prazer está onde? E na lei do Senhor eu faço o quê? Dia e noite. O que é isso? É o estudo diário. É você estar buscando esse conhecimento diariamente. Maneite? O contexto histórico? Aí, Google. Tem muitos livros, por exemplo, eu tenho livros que contam. Hoje Vaninha pegou um livro lá, livro de Romanos. Eita, esse livro. Esse livro de Romanos vai contando o contexto histórico. Pastor, mas eu não tenho esse livro. Google. Vai no Google, vai abrir uma série de sites. Aí o meu conselho, vai fazer um estudo sério, vai para o Google acadêmico, não o Google normal. Por quê? O Google acadêmico, ele faz uma seleção de artigos, de textos e de livros sérios e de pesquisas sérias. Então, as pesquisas que tem no Google acadêmico, geralmente é defesa de tese, então são artigos e textos melhor preparados. Então, hoje... Oi, Vanildo? Isto. Isso aí. E temos hoje boas Bíblias de estudo. Tá? Por exemplo, é, eu tenho uma Bíblia, é a Bíblia de Estudo Almeida. A preocupação dela não por exemplo, é diferente da pentecostal. A pentecostal, a preocupação dela é trazer todas as passagens que vão falar da evidência da ação do Espírito Santo na vida da igreja, tá? A de Estudo Almeida não. Ela vai fazer o quê? É uma Bíblia que a preocupação dela é o quê? Fornecer os dados históricos. Fornecer o contexto histórico. Então, antes do livro, tem toda a história do livro. Para quem era o público, quem é o autor, qual foi o contexto que ele escreveu aquele livro ali. Então, hoje em dia, nós temos boas Bíblias de estudo que também fazem isso. Só que Bíblia de estudo é cara, meus irmãos. É o que eu falo. Estudar tem que ter a visão de investimento, porque Bíblia de estudo é cara.
Hoje em dia, uma boa Bíblia de estudo vai estar girando aí entre 200 a 300 reais. É investimento. Aí muita gente fala assim, puxa vida, mas numa Bíblia, se você for no cinema e fizer um lanche, eu tô falando lanche, assim, de Burger King, de McDonald's, não tô colocando esse de sanduíches artesanais, que para mim é uma... Ah, eu falo assim, você paga caro um sanduíche artesanal. Ah, porque essa carne é uma gramatura de não sei quanto, não sei quem, não sei o que lá. Você paga 20 no McDonald's e paga 70 no artesanal. Doideira. Ah, mas pastor, tem dinheiro para... Vai lá e compra o artesanal. Mas você vai estar comendo hambúrguer do mesmo jeito. O pão artesanal é diferente do pão. Então, cuidado com algumas coisas, tá? Que são... É igual a onda do gourmet, né? Hoje tudo é gourmet. Dindim aqui não é dindim não. Aqui como é que é? Tabu. Tabu gourmet. O que é o tabu gourmet, meus irmãos? É o feito com leite. Eu, menino em Brasília, quando vendia dindim, que eu já vendi dindim, para ir pro cinema, fazia com leite. Então, o dindim ou o tabu lá de Brasília era gourmet. História, meus irmãos. Cuidado com isso. Você paga no normal 50 centavos. O gourmet é 2,50. Tô tomando um tabu gourmet. Você está sendo enganado, crente. Abre o teu olho. Abre o teu olho. Algumas coisas. Cuidado com esse marketing. Saia na rua hoje. Tudo é gourmet, tudo é artesanal, tudo. Aí você olha e fala assim: R$ 50, 70 reais. Peraí, eu tô doido para rasgar dinheiro. É, meus irmãos. Algumas coisas a gente tem que. Vamos, né? Pezinho no chão. Pezinho no chão. É, se você for levar por essa onda aí, ó, é séria a coisa. Mas vamos voltar para a escatologia, né? Vamos voltar para a escatologia. Então, rumine o texto, gaste tempo, pegue um dicionário. Você tem mais de uma Bíblia em casa, coloca lá, veja os textos. Pega uma atualizada, pega uma corrigida, pega uma linguagem de hoje, uma nova versão internacional, compare os textos. Tudo isso vai começar a abrir o seu entendimento sobre o texto bíblico. Ok? Virando. O pano de fundo histórico e cultural frequentemente revela o significado real da passagem. Então, leia o contexto histórico. Pare um pouquinho. Tem muitas Bíblias hoje têm os comentários de rodapé. Leia, leia. Isso vai te ajudar muito a entender o porquê que aquele texto está sendo escrito, qual o objetivo daquele ali. É importante também lembrar-se de que as escrituras interpretam as próprias escrituras. Meus irmãos, a interpretação bíblica não pode ser achismo. Um tempo desse atrás estava mudando o canal e aí estava no canal da cultura. E aí uma dessas novas igrejas estava lá o dito apóstolo e uma pastora, e o apóstolo veio correndo e pulou nas costas da pastora, e aí a pastora andava, e aí ele fala, isso é unção de Deus. Eu falei, isso não é unção de Deus, não. Pode ser qualquer coisa, menos unção de Deus, meus irmãos. Meu Deus. Fale, evangelista Ivanildo. Meu Deus. Meu Deus do céu.
Meu Deus. Meu Deus. Estão vendo, meus irmãos? É quando a gente para e entenda o que eu vou falar. Cuidado com o que você está vendo e ouvindo. Tem muita coisa hoje em dia que está sendo dita em televisão, em rádio, em programas dito evangélicos, que de evangelho não tem nada. A minha pergunta é: onde está a cruz de Cristo numa situação dessa que o evangelista Ivanildo falou? Onde está a cruz de Cristo nessa situação que eu falei? Meus irmãos, evangelho é cruz. Diácono Neilton? Tava chegando hoje, eu vi isso. Quer dizer, cadê a cruz de Cristo? Um partido cristão lança a candidatura de uma candidata que é atriz pornô. Bem, esse partido pode ser qualquer coisa, menos cristão, que é de Deus. Então, são algumas coisas, meus irmãos, que é tempo da igreja abrir os olhos. Por quê? Porque tem muito crente que está aceitando isso como normal. Ah, não, é assim mesmo. Cuidado com esse assim mesmo. Ah, não, se não for assim, não vai se ganhar as pessoas para Cristo. Cristo nunca aceitou isso. A Bíblia diz, Cristo dizendo, quem comigo não ajunta faz o quê? Cuidado com inovações. Cuidado com inovações. Nem sempre uma igreja cheia de pessoas significa que há poder de Deus naquela igreja. Eu ando muito preocupado com algumas coisas que eu tenho visto e algumas mensagens que chegam. Eu não tenho TikTok. Eu sou meio quadrado para algumas coisas, meus irmãos. Eu não sei para algumas, eu sei para muitas coisas. Aí o pessoal pega algumas partes de mensagens ditas que são de Deus, e quando você estuda coaching, quando você estuda psicologia, você vê que são princípios de gestão de pessoas. Tudo se fala, menos do que se fala é a Bíblia. Mensagens que começam e terminam que não tem nem leitura do texto. É hora de despertarmos, meus irmãos. Cuidado com o que você está bebendo. Eu quero dar uma palavra de alerta. E assim, uma coisa muito simples. Se você. Eu tive que, durante muito tempo da minha vida, eu tive que viajar. Então, você viajando, quando você começa a viajar, você não sabe onde comer. Aí você para em qualquer lugar para comer. Com o tempo você viajando, você começa a identificar os lugares bons para comer. Por exemplo, quando eu comecei a viajar, falava assim, parava em qualquer lugar para comer. Aí depois comecei a reparar, quando você está numa estrada, aí você vê alguns postos que tem restaurante, que é cheio de caminhoneiro. E passa alguns na hora do almoço e não tem um caminhão. Aí comecei a reparar que um dos sinais da boa comida é onde tem muitos caminhoneiros. Então você vai começando a ter leituras de situações que vai te ajudando. E espiritualmente falando, é da mesma forma. Nem tudo aquilo que estão falando que é de Deus é de Deus. Pastor, como é que eu posso pesar? Pela palavra. Agora, como é que o crente vai pesar pela palavra se não conhece a palavra? Volta ao princípio de Salmo 1:1. Antes, o meu prazer está onde? E na sua lei eu medito de dia e de noite. É tempo da igreja voltar a estudar a palavra de Deus. Por quê? Porque nós estamos vivendo, meus irmãos, o princípio do fim.
Então, se essas coisas estão acontecendo, pode ter certeza que vão aparecer mais ainda. E só vai ficar em pé diante do Senhor aqueles que tiverem o preparo necessário, o conhecimento bíblico necessário, a experiência da vida cristã necessária, levando Deus a sério. E entenda uma coisa, meus irmãos, levar Deus a sério não é ser emburrado. Mas na maioria das vezes, levar Deus a sério é ser radical. Você pode ser radical sem ser emburrado. E aí eu quero explicar o fator de radicalidade. Princípios não se negociam. Então, se chegarem com o evangelho para você e quer negociar princípio, repreenda, porque esse evangelho não é de Cristo. O evangelho de Cristo é renúncia. O evangelho de Cristo é sacrifício. O evangelho de Cristo é abrir mão. O evangelho de Cristo é perdoar. O evangelho de Cristo é ajudar. Estão se pregando outros evangelhos aí. Cuidado. É tempo da igreja acordar. Por quê? Falaremos isso nas outras quartas-feiras, mas os irmãos vão ver. Nós estamos vivendo os dias finais. O arrebatamento da igreja se aproxima. E é tempo da igreja estar alerta. Amém? Vamos terminar por aqui hoje. Marca aí, Ailton, o ou seja. Deixa eu terminar essa estrofe e a gente recomeça do finalmente. Ou seja, frequentemente uma passagem cobrirá um tópico ou assunto que também é mencionado em outra parte da Bíblia. É importante interpretar todas essas passagens de forma consistente, umas com as outras. Nunca uma interpretação solta da palavra. Que Deus nos abençoe. Alguma dúvida? Amém. Vamos colocar de pé? Vamos orar ao Senhor. Encerrando o culto desta noite. Diácono Ailton vai estar orando e logo após eu estarei impetrando a bênção apostólica. Oremos. Justo amado Pai, Deus poderoso, misericordioso, nós louvamos e engrandecemos o Teu santo nome, meu Deus, porque sabemos, ó Pai, por intermédio do Teu Espírito Santo, o Senhor tem nos ensinado a Tua palavra, Senhor, no momento de meditação da mesma, ó Pai, em casa, ó Pai, indo ao trabalho, Senhor, até mesmo no momento de oração, Senhor, o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, o Senhor tem nos explicado, Senhor Jesus, aquilo que o Senhor quer, ó Pai, também transmitir amor, paz e graça àqueles que estão ao nosso redor, Senhor, levando a boa palavra para aqueles que estão necessitando, ó Deus. Nós queremos agradecer, ó Pai, por ser presente em nossas vidas, por estar nos guiando e também nos ajudando a guiar nossos familiares, ó Deus, ou aquele que vem ao nosso encontro, Senhor, pedindo uma palavra de conforto, ó Pai. Abençoa, Senhor, cada família da nossa igreja, Senhor, aqueles nossos irmãos, ó Pai, que sofreram, Senhor Jesus, com essa tragédia, ó Deus. Ó Senhor, abençoa a vida deles, que eles possam recomeçar e que Ele pode contar conosco, ó Pai Celeste, com a Tua igreja, Senhor, para poder, Senhor, ajudá-los também, ó Deus. Nós queremos te pedir, ó Pai, umas bênçãos maravilhosas, Senhor, o Teu amor incondicional por essa juventude da nossa igreja, ó Pai. O quanto eles têm trabalhado, Senhor Jesus, na Tua casa, ó Pai, nesta obra, Senhor, para poder ajudar aqueles, ó Pai, que perderam tudo, ó Deus. Vemos muito, ó Pai, isso, Senhor Jesus, nos noticiados, ó Pai, nossos corações ficam tristes, ó Senhor, mas sabemos que o Senhor é dono da prata e do ouro, e que o Senhor vai levantar, Senhor, todos os teus fiéis, ó Pai, todos aqueles que perderam, ó Pai. Nós sabemos que o povo brasileiro tem uma fé infindável, ó Deus. Nós queremos te pedir, ó Pai, ajuda-nos, Senhor, para que possamos ajudá-los também, ó Deus. Se cada um de nós, ó Pai, que eles propuseram esta noite estar aqui, Senhor, a força através do teu Espírito Santo nos trazido aqui nesta noite, Senhor. Levem, Pai, para os nossos lares, ó Deus, da noite de paz, um sono repousador em tua presença, e em nome de Jesus nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e as eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam sobre todos nós,
desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Cumprimente seu irmão e vamos todos na paz, na bênção e na graça do Senhor.